Então, retomando de derrota em derrota até a vitória final. Estava até comentando agora no intervalo, né? Ó, essa parte a gente está bem, né? Alguma parte a gente tinha que se animar no processo revolucionário. Paciência. Pediram para avisar, gente, que a gente vai tentar estender um tiquinho mais para poder aproveitar a luz, né? Vai faltar luz agora de tarde. Então a gente a ideia é parar 1 hora. Umas 10 para 1 vocês avisam? Para a gente poder parar. Vamos ver onde a gente consegue amarrar o burro, né? Para a gente poder trabalhar de tarde, mas aproveitar o máximo aqui o tempo do PowerPoint. Então, a gente sai da nossa derrota de 1905 traçando uma diferença entre bolcheviques e mencheviques, que vai ser depois a diferença fundamental entre uma perspectiva social-democrata, que são aqueles que querem melhorias para os trabalhadores, mas dentro da ordem, né? Posteriormente, é isso que vai virar a social-democracia. Éramos todos sociais-democratas porque éramos todos socialistas, né? Vai ter uma divisão no interior das organizações sociais-democratas, e a nossa derrota, inclusive, faz com que eles fiquem com o termo social-democrata passa a ser aqueles que querem melhorias no interior da ordem, e socialistas, aqueles que querem romper com a ordem, aqueles que querem... nem todos os socialistas são revolucionários, né? Mas o termo nosso fica com esse sentido, que querem fazer uma revolução social, porque avaliam que não é possível essas melhorias no interior da ordem se manterem ou nos contemplarem de fato, né, na nossa realização. Vamos passar? De 1905? Bom, de 1905 a gente dá um pulo para 1914, né, que a gente vai chegar no processo revolucionário. O objetivo que a gente vem aqui para poder entender, falar da Revolução Russa e da Revolução 17, né, que é o nosso maior marco. 1914, você tem a Primeira Grande Guerra, que até então eles não chamavam de primeira, porque não sabia que ia ter outra, né? Então era a Guerra Mundial, a Grande Guerra, que é o marco, né? A gente vai ver que nos processos revolucionários tem gente que fala, só tem revolução quando tem guerra. Não, a gente teve outros processos revolucionários sem guerra, mas de fato a guerra assina muito aquelas condições objetivas, aquele momento que cria a situação revolucionária que é necessária para haver uma revolução. Em 1914 tem a Guerra Mundial. E aí é um momento também decisivo para a esquerda como um todo, porque vários dos marxistas estavam apontando que não era mais possível se fazer uma revolução. Nos anos de 1900, assim, a própria burguesia já está dizendo que revoluções não são possíveis, mas ela fez os seus processos revolucionários, e a burguesia e o capital se espalham pelo mundo sem a necessidade de novos processos revolucionários. Então, dá até para fazer um paralelo com o que o Marx vai dizer no 18 de maio, né? É a hora de parar a roda da história. Então, a burguesia, que foi uma classe revolucionária, que precisou do método da revolução para poder ascender ao poder, já não quer mais revolução nenhuma, porque passa a ameaçar a sua própria ordem. E consegue estabelecer o capital nos outros países, predominantemente por outras vias. Era o fim da era das revoluções. Era isso que a burguesia apontava. Porque era o fim da era das revoluções que agora poderiam se opor à burguesia. Ela não quer mais essa perspectiva revolucionária, não vê um grande perigo no proletariado revolucionário. Isso em 1900 já. É o período da paz mundial, né? Os anos de 1900. A humanidade está comemorando a virada do século e um período de grande paz. Só que em 1914 a gente percebe que a paz burguesa ela tem limites. Obviamente, pela própria lógica de acumulação, o capital necessariamente leva à guerra. Em 1914, essa contradição da burguesia reacende para o mundo. Mas tem uma questão que está colocada para os proletários. É possível fazer uma revolução socialista? Vamos falar sério, a gente também vive esse dilema. Quando a gente olha para a nossa realidade, quando a gente olha para o aparato militar, quando a gente olha para a consciência dos trabalhadores, quando a gente olha para o nosso imediato, a gente se questiona, é possível ainda? Quero muito fazer uma revolução socialista, mas será que dá para fazer uma revolução socialista? Se em 1900 a burguesia era taxativa em afirmar que não era mais possível fazer revolução nenhuma, passou a época das revoluções, em 1914 o proletariado está com essa questão muito forte no colo. É possível fazer uma revolução socialista?
socialista? Mais do que isso, é necessário fazer uma revolução socialista? Será que a gente não consegue, por outras vias, por outros caminhos, conseguir melhorias para os trabalhadores sem precisar desses banhos de sangue, sem precisar do milho sangrento? O processo revolucionário é um processo muito doloroso para a gente, inclusive, né? Para a gente, sobretudo, para os vários trabalhadores e trabalhadoras que vão ser mortos nesse processo. E estão apontando isso com algumas perspectivas. Desde o período de Napoleão, o próprio Engels chega a apontar isso nos escritos deles, né? Que a guerra de barricadas, os enfrentamentos com as barricadas, é bem engraçado, porque tem um coletivo, inclusive na minha organização, que se chama Barricadas Abrem Caminhos, né? Barricadas passou o tempo, infelizmente. Porque se coloca como ultrapassado. A burguesia aprende também com as suas derrotas. Então a gente não trabalhou o outro processo revolucionário, mas a Comuna de Paris foi uma experiência tão forte, tão intensa, e as barricadas foram fundamentais na defesa do proletariado, que a burguesia reconfigura inclusive as ruas. Ela repensa a arquitetura das cidades, né? Eu moro em Brasília, não sei se vocês já foram lá, mas assim, a cidade é toda pensada militarmente, né? E é bem curioso, porque quando a gente faz os atos mais de enfrentamentos melhores que a gente consegue fazer na Brasília, a primeira coisa que a galera quer fazer é uma barricada. Mas, assim, é a pista mais larga do mundo, são 6 faixas. É uma coisa que não se sustenta. Ela foi feita para não ter barricada, entendeu? Então, essa expansão militar burguesa coloca de fato uma questão. Ou a gente vai simplesmente ignorar, inclusive hoje em dia que não tem essa questão. A gente pensa, né? Tem câmera para tudo quanto é lado, tem controle de tudo quanto é lado, eles conseguem nos rastrear. Então, os companheiros estavam muito seriamente olhando para os avanços militares da burguesia e falando, cara, não dá mais para fazer uma revolução, os caras têm as armas todas na mão, eles têm um controle muito grande. Não tem mais condição da gente fazer um enfrentamento, apesar em termos numéricos, né? Quando a gente faz grandes atos, eles são massivos, mas a burguesia está tomada pelos dentes. Então, isso impossibilita uma revolução. Era isso que uma boa parte da esquerda estava chegando à conclusão em 1914. O fuzil automático era um desses elementos. Fala, cara, vai lá e atira e massacra todo mundo. Como é que a gente vai fazer uma revolução? Como é que a gente vai fazer um ato massivo? A gente só vai levar a novos banhos de sangue. E o crescimento dos partidos eleitorais. Então, os trabalhadores apontam para essa via. Vamos tentar, já que nós somos maioria, conseguir eleitoralmente chegar ao poder. Então, evita o banho de sangue, mais do que isso. É a via que se mostra como sendo possível, que se mostra como sendo viável. Aí, neste momento, eu já me coloco à disposição, já faço a propaganda e faço também uma cobrança. Que bom que os companheiros estão fazendo um evento falando da Revolução Russa. Fundamental a gente fazer, resgatar a nossa experiência e fazer os devidos balanços. Ano que vem, todo mundo que vai fazer evento da Revolução Russa tem a obrigação de fazer 100 anos da Revolução Alemã. Obrigação. Porque se a esquerda vai acertar as contas com a nossa derrota da União Soviética, que foi o nosso maior processo político de avanços, a gente tem que acertar as contas com a derrota da Revolução Alemã, que leva à consolidação da social-democracia. Fundamental para a gente conseguir avançar. Então, convidadíssimos, já me convido também a vir para ajudar nesse debate. E quem está indo, está participando desses eventos, cobre. Vamos comemorar e tem que comemorar os 100 anos da Revolução Russa. E fazer os balanços necessários. E vamos também fazer os balanços necessários e sentir a ferida da nossa derrota, que consolida a perspectiva social-democrata como sendo um caminho à conciliação, um caminho dentro da ordem, dentro do capital. Quem vai apontar principalmente esse caminho eleitoral é a experiência alemã, é a nossa maior experiência social-democrata, e que, diga-se de passagem, parece muito com a nossa principal experiência que a gente viu no Brasil, de consolidação, de estratégia eleitoral. Guarda muitos paralelos, é importante demarcar. Passa pra gente? Ok. A Rússia entrou na guerra em 1914 e, imagina, a Rússia já tinha levado um pau na guerra contra o Japão. Um país extremamente mal preparado. Imagina entrar numa guerra imperialista com as maiores potências. Então a Rússia também vai levar um pau na Primeira Guerra. Em 1917, assim, os números são assustadores de mortos. Tanto de mortos
em combate pelo despreparo, quanto de mortos pela falta de comida, porque a maioria do exército é camponês. A Rússia desempenha um papel importante na Primeira Guerra. Eu não sei se vocês lembram, lá nos primeiros slides, ela era o celeiro da Europa. Os camponeses estavam plantando para a Europa. Então, a Europa está desabastecida de alimentos, né? Porque a Rússia entra na guerra. É um fator importantíssimo. E no próprio país. Né? Então, muitos trabalhadores, muitas pessoas morrendo de fome. A miséria mais do que absoluta. Então, a chapa está esquentando, as coisas estão se acirrando novamente. E em fevereiro de 1917, janeiro de 1917, várias manifestações, greves, ações massivas. E aí a gente tem alguns atos que são importantes da gente poder resgatar. Em janeiro de 1917, os trabalhadores voltam para frente do Palácio do Czar em uma manhã de domingo. Lembram o que aconteceu em 1905, uma manhã de domingo? Domingo sangrento? Né? E os trabalhadores voltam para fazer uma puta manifestação, com uma faixa. Nós lembramos. Tem uma passagem do Maquiavel que ele fala, né? Os trabalhadores sempre se esquecem, o povo, na verdade, eu não estou trabalhando na categoria de trabalhadores, ele fala, o povo sempre se esquece. A gente brinca que devia vir com a nota de rodapé, mas quando ele lembra, meu amigo, quando ele lembra, o bagulho está doido, a chapa está muito quente para cima das classes dominantes. Manifestações radicalizadas voltam a acontecer e os trabalhadores resgatam o massacre de 1905. Então, enfrentamentos contra o czar. Né? A alta anticzarista está colocada na ordem do dia. Afinal, é o czar que está sustentando a guerra, está colocando os generais. Então, o anticzarismo está muito forte, muito presente. E no dia 23 de fevereiro, pode fazer, tá certinho. No dia 23 de fevereiro, que para nós é dia 8 de março, porque lembra que a gente falou que eles eram cristãos ortodoxos? O calendário deles é um calendário diferente, não é o calendário gregoriano. Eu não lembro o nome dos papas lá, mas foi um outro papa que fez o calendário, então as datas não batem. Dia 23 de fevereiro é o nosso dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Merece um grande uhul esse daí. Bora de novo. É bem importante a gente marcar por uma série de fatores. Primeiro, tem essa discussão das mulheres que morreram na fábrica. Gente, essa história aconteceu e ela se repetiu várias vezes, infelizmente. Né? Mas não foi uma fábrica específica que leva ao 8 de março, que leva a estabelecer como Dia das Mulheres. O Partido Social Democrata Alemão, que contava com várias companheiras feministas, a Clara Zetkin, inclusive, que é um grande nome, né, uma grande referência das nossas organizações de mulheres, já apontava para a necessidade de um dia das mulheres, de um dia de luta das mulheres. Só que esse dia não tinha uma data fixa estabelecida. Então a gente sentava e pautava um dia como sendo o Dia das Mulheres. Esse ano caiu no dia 8 de março. O que crava o dia 8 de março como sendo o Dia Internacional de Luta das Mulheres é esse evento da Revolução Russa. As mulheres de uma fábrica chamada Pushilov, uma fábrica de tecidos, entram em greve e fazem uma marcha radicalizada pela cidade. O partido era contra. O nosso partido, os bolcheviques, que a gente já estava se vendo mais, né, olhando para os bolcheviques olhando torto, né, já estava vendo que eles estavam indo para outro caminho. Então a nossa organização, apesar de estarmos todos no Partido Social Democrata, mas a gente se organizava enquanto revolucionários e bolcheviques. Passa a ser basicamente o nosso partido. O partido é contra, porque ele avalia que é cedo ainda, porque ele avalia que é precoce radicalizar neste momento. E aí os companheiros de direção chamam os companheiros, né, que estão organizando a fábrica e falam, olha, estamos sabendo que as mulheres estão marcando uma marcha contra o czar e contra a guerra para o dia 8 de março, para o dia 23 de fevereiro. E a gente avalia que não é o momento. Os companheiros falam, bacana, vai lá convencê-los. Simples, né? Porque o nosso partido tinha um funcionamento também diferente do que o que a gente tem hoje, que é assim, deliberou, propôs, você encaminha. Essa é uma herança que a gente perdeu e infelizmente também vem desde a Comuna de Paris. Quem propõe é responsável por encaminhar. Que é bem legal
legal nas nossas organizações, né? As pessoas chegam com várias ideias. Eu acho que a gente tinha que fazer o Congresso Internacional dos Trabalhadores Municipais. Todos os trabalhadores municipais. Ótimo, acho uma ótima ideia. Vamos fazer um Congresso Internacional dos Trabalhadores Municipais. Um caminho. Né? Você não propôs? Essa é a sua tarefa. É uma boa ideia, mas é sempre uma tarefa delegada para o outro. Neste período a gente não tinha essa prática. Encaminhou, executa. Você é o primeiro responsável por executar. Não vai fazer sozinho. Vai chamar outros companheiros para estarem juntos. Inclusive a tarefa de chamar outros companheiros também é sua. Inclusive essa. A mesma coisa com o dia 8 de março. Ótimo, o partido é contra. Não quer que as mulheres marchem? Encaminhe, vai lá falar para as mulheres que estão na fábrica, se fudendo, trabalhando pra caramba, porque uma boa parte dos homens está na guerra, a maior parte dos homens está na guerra, então aumenta muito o trabalho feminino. Os filhos morrendo, os maridos morrendo, elas morrendo, porque tem bombardeios também. Então, fala para elas que não é hora de marchar. E passando por cima do partido, as mulheres marcham e desencadeiam uma onda de greves. É um evento fundamental para que a gente realize a nossa revolução, o dia 8 de março, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Tanto que no dia 24 tem mais de 90 mil pessoas na frente do Palácio fazendo reivindicações, as mesmas reivindicações, as mesmas pautas. Mas, diferentemente do processo anterior, que ir para frente do Palácio e que ir para frente da Duma, que era o parlamento, né, gerava um massacre para a gente, o Trotsky tem um livro que ele conta essa cena e o Ricardo Weller descreve bem. Ele pinta essa cena, uma pintura. É uma cena das mais bonitas do nosso processo revolucionário, em que as mulheres marcham, tomam a frente do processo, o czar manda as tropas novamente atirarem e as mulheres